Olá, amores, tudo bem? Sou a professora Sara, tô aqui para mais uma aula de desenho pela Fundação Cultural de São Sebastião, a Fundas. E dando continuidade às nossas aulas, nós falávamos sobre plano de fundo, dar fundo e destacar o seu desenho, né? Então, resumindo a aula anterior, né? Essa aqui é a marca de papel que eu usei algumas vezes. Esse fundo está sendo trabalhado em contraste. O menino tem detalhes azuis e a cor de fundo é amarelo, que destaca. Sem contar que no estudo do marketing, o amarelo, ele é uma cor que chama a atenção da gente. Então você vai observar muitas marcas que usam e abusam do tom amarelo, porque o tom amarelo ele costuma chamar a atenção. Se você colocar várias cores próximas em um fundo, normalmente a cor amarela ela vai puxar a sua visão, fazendo você refletir sobre aquilo. Então, se você perceber muitas cores aí, entre as cores do marketing bem usado é o amarelo e o vermelho. O vermelho também. O vermelho ele é muito usado pelas grandes marcas aí. Por quê? Porque o vermelho no marketing, ele é uma cor que te dá uma sensação de querer aquilo. Você, além de prestar atenção, ele é uma cor que, acredita-se, que estimula o desejo daquilo. Você quer aquilo para você. Aquilo te pertence de alguma forma. Aquilo chama atenção e é uma questão de você querer pegar. Não só refletir como o amarelo. O amarelo é reflexão e o vermelho é querer aquilo. Então, o vermelho e o amarelo, se você observar entre as marcas mais famosas, são as cores mais presentes. Olha só que coisa. Já o azul, ele tem a questão de passividade, de leveza, de algo calmo. E também a cor da educação, que é a cor do estudo. E aí o meu uniforme mesmo, ó, ele é trabalhado em azul pelas fundações culturais. Mas tá, já falamos sobre isso. Também na aula passada eu falei sobre formas de você dar ênfase no seu desenho, certo? Aqui a cor mais escura vai clareando e a ênfase fica no meio. Você pode usar essa variação de tons. Aqui a gente trabalhou isso em aula. Nós falamos também de você usar as cores em contraste para destacar o seu fundo. Mas hoje nós vamos falar sobre a paisagem desenhada. Então seria não só você dar um fundo, não é só você dar um truque, que é você pegar aquele desenho que já está pronto, deu um truque, ficou lindo e destacou. Não. Hoje a gente vai falar sobre fazer um fundo. E o nome disso é ponto de fuga, que é quando você mostra a profundidade do seu desenho, tá bom? Para você trabalhar o ponto de fuga, primeiro você tem que entender o que ele é. Aqui é um cenário plano, não tem o ponto de fuga. Aqui também é um cenário plano, não tem o ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Tá nesse viaduto, tá nessa viela aqui na lateral, essa rua na lateral, que o seu olhar enxerga a profundidade dessa lateral. E principalmente aqui, ó, que seria um metrô, um shopping, que ele dá a entender a profundidade e que ainda tem andares, sabe? Que as pessoas conseguem ir e voltar de algum lugar. Como que eu vou trabalhar o ponto de fuga? Por que esse nome ponto de fuga? Quer dizer que o seu desenho tá vindo de algum lugar e indo para algum lugar. Ele tem uma direção. Então esse é o nome que se dá, ponto de fuga. Como que eu vou iniciar o ponto de fuga? Primeiramente, você escolhe a sua folha. Você vai utilizar uma régua. Primeira coisa, você vai delimitar qual que é a linha do horizonte. Como nós falamos em alguns desenhos anteriores, o horizonte não pode ser visto como uma mesa e tem algo em cima dessa mesa. Não, o horizonte ele é uma linha que demarca o fundo. Então ela não tá só no chão, ela tá no fundo. Vou pegar aqui o meu lápis mais grosso para marcar bem o desenho. Tá, fiz a minha linha do fundo. Deixei bastante espaço. Para quê? Para eu ter espaço de desenhar. Vamos falar assim, o que tá além dessa linha do horizonte? Aqui nesse desenho mesmo, a linha do horizonte, eu acho que é o mar. Essa linha do horizonte tá bem lá atrás, ó. Igual você vê uma fotografia, mas tá.
Estamos aqui com a nossa linha do horizonte. O ponto de fuga. É mais fácil você começar com o ponto de fuga central. Como que eu vou achar o meio da folha? Usando a régua. Posso dobrar e marcar o ponto. Mas aqui vou usar a régua para não amassar a folha. Se a minha régua é 13 centímetros, o meio é 15, né? Se é 30 centímetros a régua inteira, 15 é o meio. Marquei aqui 15. Esse ponto no meio vai ser o meu ponto de fuga. Desse ponto de fuga, eu vou puxar duas linhas laterais, uma em cada ponto da folha. Tá vendo essa bordinha aqui da folha? Eu vou puxar ela para o meu ponto de fuga. E eu vou fazer o oposto do outro lado. Puxei. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um caminho para prestar atenção em algo que eu quero que preste atenção aqui no meio, tá? Esse é o primeiro exercício do ponto de fuga. Agora que você delimitou, vamos colocar assim, o espaço onde você vai trabalhar, você vai pensar o que você vai colocar aqui. Nesse meu fundo, eu vou trabalhar um sol, que nós já trabalhamos pôr do sol. E aqui eu vou colocar um canteiro de flores. Para dar essa ilusão de ótica para quem vai assistir o meu desenho, para quem vai observar o meu desenho, eu preciso trabalhar aquelas questões que falamos na última aula, de dimensão, de proximidade. O que está mais perto é maior, o que está mais longe é menor. Então, se isso aqui vai ser um canteiro de flores, eu vou trabalhar aqui uma linha mais larga e uma mais fina, que vai dar a impressão de algo afunilando. Algo tá ficando mais distante, então ele tá mais fino. E eu vou fazer igual aqui. Quanto que eu usei aqui de centímetro? 2 centímetros. Então aqui eu tenho que ser mais ou menos paralela e pareada aí, mais ou menos igual. Tá. Isso já tá começando a dar profundidade. Por quê? Porque aqui é menor e aqui é maior, certo? Eu vou colocar aqui uma estrada bem no meio. Então, vou fazer uma demarcação bem suave aqui no meio. E vou marcar essa pista. Sabe aquela faixa que sinaliza o meio? Ela sempre me ajuda a enxergar a minha profundidade. Claro que para você ter uma melhor dimensão disso, tem que ter repertório. Você tem que ver, observar bastante desenhos e observar o que te dá essa intenção. Quando você olha esse desenho, como que ele te dá essa intenção do que tá perto e o que tá longe? Isso vai te ajudar. Eu tô com a galinha gritando, o vizinho cortando madeira. Me desculpe aí, viu? Mas tá. Como que eu vou fazer esse canteiro de flor? Lembra da aula sobre círculos? Todo desenho tem que trabalhar muito círculo? Pois é, eu vou fazer aqui. Vou fazer círculos maiores para minhas flores maiores. E conforme elas vão ficando distante, esse meu círculo vai diminuindo, 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 diminuindo. Como assim, Pro? Com esse círculo eu tô demarcando flores. Se eu gostei do traço, eu vou reforçar. Em cima dele, eu vou utilizar o espaço para desenhar flores. Lembrando que você tem que entrar em uma concordância de tamanho. Se é menor a flor, tem que ser menor a pétala. Tudo tem que entrar em acordo, em harmonia. Não é verdade? A frente chama mais atenção, é maior. E, ó, no fundo, lá no fundo, fica quase imperceptível.
Porque o nosso olho tem essa questão. O que está perto você enxerga com foco, com claridade, os detalhes. E o nosso olhar, que não é feito para enxergar grandes distâncias, você começa a ver aquilo embaçado, aquilo mal estruturado. E você vai usar essa técnica de ilusão no seu desenho. As flores vão perdendo os detalhes, vão ficando esboçadas, esfumaçadas, e você vai ver que aquilo está lá no fundo do horizonte, certo? Para você conseguir dar mais percepção, vou apagar, né, gente, os traços não interessantes. Para você conseguir causar mais essa impressão de profundidade, você pode usar as cores ao seu favor. Se você observar uma fotografia de mar, uma fotografia de fundo, as cores intensas estão no fundo e vão clareando. Eu usei isso nesse outro desenho aqui que eu fiz, sabendo que ainda dá tempo de terminar esse desenho. Vamos comparar eles? Ele tem sim a profundidade. Aqui em cima eu já fiz o sol. E desse lado aqui, eu usei as cores ao meu favor. Se eu usei o sol, e o sol é claro, eu não posso deixar o meio escuro. Tem que estar mais claro e o fundo escuro pela lógica do desenho, não é verdade? A não ser que fosse uma lua, talvez. Eu usei uma cor mais escura de fundo e o claro na frente para destacar. Porque o que está em destaque chama atenção, o que chama atenção é o que está na frente. Consegui, né? Aqui o traço manchou o desenho, aqui não. Aqui eu deixei com uma relação de tamanho, o que é maior na frente e o que vai seguindo pro fundo vai ficando menor. Perceba a cor da calçada. Aqui o canteiro, essa calçada, é um vermelho mais escuro e ele vai entrando em degradê e clareando pra frente. E aqui, ó, os bloquinhos amarelos. Eles não mudam de cor, porém eles vão perdendo a intensidade. É um amarelo e vai ficando marrom, marrom, até que ficou bem pequenininho, igual um cocô de mosquito, que eu falo pra minha filha. Próxima aula eu vou fazer esse lado, vou pintar esse lado, assim como esse, explicando o porquê que eu usei das cores, o porquê que eu dei essa ênfase, pra você conseguir mostrar a profundidade do seu desenho, tá bom, meus amores? Lembrando que isso aqui que você usou é uma técnica de ponto de fuga. O seu desenho, ele tá vindo e indo para algum lugar. Ele tá pegando do meio e indo para frente. Então, o ponto de fuga é a profundidade, tá bom? Beijos, obrigada pela atenção e até a próxima aula.